Hoje eu vou te ensinar a escolher o melhor tempo gráfico para você operar Day Trade e Swing Trade no Forex. A maioria das pessoas acabam quebrando e saindo do mercado por escolher mal o tempo gráfico que vai utilizar, mas isso não vai acontecer com você. O melhor tempo gráfico para você operar depende de 3 fatores. O primeiro fator é o tempo diário disponível. Quanto mais tempo diário disponível você tiver, mais risco você pode correr e, consequentemente, quanto mais risco, maior o retorno diário você pode ter nas suas operações. Se você tem pouco tempo diário disponível, você deve utilizar operações mais longas, que irão te trazer menos riscos, porém, irá te oferecer um retorno diário menor. O segundo fator é o grau de risco que você aceita operar. Se você está disposto a correr um risco maior, você pode utilizar os tempos gráficos mais curtos. Mas se você não se sente à vontade em correr um risco maior e quer correr um risco menor, você deve utilizar os tempos gráficos mais longos. O terceiro fator é o capital disponível para você operar. Se você tem pouco capital disponível, você precisará utilizar o tempo gráfico mais curto para você conseguir obter resultados mais significativos sem fugir do gerenciamento correto. Agora, se você tem mais capital, você pode utilizar também os tempos gráficos mais longos, sem se alavancar e sem fugir de um bom gerenciamento. Existem esses 3 fatores que você precisa descobrir qual situação se encaixa melhor na sua realidade, para você entender se você pode operar o tempo gráfico curto ou se pode operar o tempo gráfico longo. E quais são os tempos gráficos curtos e quais são os tempos gráficos longos. Pega aí o seu caderno de estudos e anota essa informação. Os tempos gráficos curtos mais utilizados são o de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos e 1 hora. Todos esses tempos gráficos são utilizados para operações de Day Trade, que são operações que finalizam ali até em 24 horas ou um dia. E os tempos gráficos longos mais utilizados são os tempos gráficos de 4 horas, 6 horas, 12 horas e um dia. E são utilizados em operações de Swing Trade, que é quando a operação dura entre 2 dias e cerca de 3 meses. Agora que você entendeu quais são os tempos gráficos curtos para Day Trade e quais são os tempos gráficos longos para Swing Trade, vamos entender como você vai escolher qual deles você pode usar. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sino de notificações, que é importante para você não perder os próximos conteúdos como esse. Vamos falar sobre o primeiro fator, que é o tempo diário disponível. Eu vou usar 4 exemplos para você entender como você vai escolher o tempo gráfico para você operar, para se encaixar no tempo disponível que você tem para operar. Exemplo 1. Vamos supor que você tem apenas 1 hora por dia, consecutivamente, para operar. Então, os tempos gráficos que você pode utilizar são os tempos gráficos de 1 minuto e 5 minutos, que são tempos gráficos para Day Trade. E nesses tempos, a operação dificilmente vai passar de 1 hora. Agora vamos para o exemplo 2. Vamos supor que agora você tenha 2 horas por dia para operar. Então, os tempos gráficos que você vai utilizar é o tempo gráfico de 1 minuto, 5 minutos e 15 minutos, que são tempos gráficos também para operações de Day Trade. E essas operações dificilmente, raramente, vão passar de 2 horas, que é o que você tem disponível para operar. Agora vamos para o exemplo 3. Vamos supor que você tenha 3 horas ou mais por dia para operar. Então você vai utilizar os tempos gráficos de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos e 1 hora, que são operações para Day Trade. Uma observação em relação ao tempo gráfico de 1 hora. Nesse tempo gráfico de 1 hora, você poderá entrar na operação e não precisará acompanhar toda a operação. Basta você deixar ali pré-definido a sua ordem de stop loss e take profit.
E mais um detalhe, as operações feitas no gráfico de 1 hora dificilmente vão ultrapassar as 24 horas, então ainda se caracterizaria Day Trade. Agora o último exemplo, o exemplo 4. Vamos supor que você não tenha 1 hora para operar, que é o mínimo para Day Trade. Vamos supor que você tenha 30 minutos. Em 30 minutos, você precisará tomar decisões de entrada e saída da operação com o gráfico trabalhando de uma forma mais lenta. E como que você vai encontrar o gráfico trabalhando de forma mais lenta? Em operações de swing trade. Vamos supor que pela manhã você abre o gráfico e percebe que o preço do ativo ainda está bastante distante do gatilho de entrada que a sua estratégia definiu. Então você fecha o computador e no final da tarde você volta para ver se o mercado, o preço daquele ativo, chegou no seu ponto de entrada. Então você percebe que você utilizou pouco tempo pela manhã e pouquíssimo tempo no final da tarde para ver se o preço do ativo chegou no ponto onde você entende que é o ponto ideal para realizar a operação dentro da sua estratégia. Eu acredito que um trader iniciante não gaste mais de 25 minutos por dia, juntando tanto a parte da manhã, tanto a parte da tarde, ali analisando o gráfico. Então, se você realmente não tem tempo para operar, você deve realizar operações de swing trade. Ah, Silvio, eu tenho bastante tempo sobrando e quero operar swing trade. Sim, você pode, e eu arrisco dizer que você deve. Eu acredito que o melhor cenário para um trader é realizar operações de day trade e de swing trade. São movimentos diferentes, situações diferentes, e você vai ter a oportunidade de crescer o seu capital utilizando duas modalidades diferentes, com riscos diferentes, mesmo sendo alto os dois. Day trade tem um risco maior ainda, né? Quando eu falo que o swing trade tem um risco menor, é em relação ao day trade. O que vimos até agora é em relação ao tempo diário disponível, que eu acredito ser a questão, o fator mais importante para você analisar. Porém, não é o único fator, faltam dois ainda para você escolher perfeitamente o tempo gráfico mais adequado para a sua situação, beleza? Agora vamos falar sobre o segundo fator, que está relacionado ao risco que você vai correr em cada tempo gráfico. Você se sente confortável em perder $10 em 1 minuto? $10 em 15 minutos ou 30? Qual é a sensação que isso gera em você? Eu digo em relação à velocidade em que o dinheiro sai da sua conta. Esse segundo fator, ele é o mais complexo, porque ele é extremamente individual. Cada um pode ter uma sensação diferente e não existe uma espécie de receita, como é, por exemplo, ali no primeiro fator. A questão aqui é a emoção que vai ser gerada em você, mesmo que seja apenas $1 ou 2. A questão é que o tempo vai gerar sim uma reação, e essa reação pode ser negativa, fazendo com que você acabe querendo, por exemplo, recuperar aquilo porque você perdeu muito rápido. E nessa tentativa de recuperar aquilo, já que você perdeu muito rápido, você acaba deixando de lado a análise técnica e acaba agindo apenas no emocional. E como eu sei onde está o maior risco e o menor risco? Quanto menor o tempo gráfico, mais difícil será a operação. Tanto na questão técnica, porque você vai precisar tomar decisões de forma rápida, quanto na questão emocional, porque você vai ver ali uma oscilação rápida do seu capital, e isso pode afetar o seu emocional. E eu vou te dar um exemplo. Vamos falar sobre a questão da dificuldade técnica. Se você está operando day trade em um gráfico de 1 minuto, a oportunidade, a operação, ela pode aparecer de uma forma rápida, em alguns segundos, 10, 15, 20 segundos, e se você não estiver atento às informações, você simplesmente pode perder a operação, ou pior, entrar em um tempo errado na operação, seja antecipadamente, por medo de perder, seja de forma atrasada. Isso aí também vai gerar prejuízo no final do mês. Já no gráfico, por exemplo, de 5 minutos, você vai ter mais tempo do que no gráfico de 1 minuto
para observar a oportunidade e realizar a entrada naquela operação. Entende a diferença? O tempo gráfico mais curto exige agilidade e rápida tomada de decisão. O tempo gráfico maior, ele te dá mais tempo para tomadas de decisão e assim você consegue entrar com mais tranquilidade em uma operação. E a dica que eu te dou é o seguinte: comece a fazer day trade com 30 minutos. E você vai diminuindo o tempo gráfico de 2 em 2 meses. Vamos supor que começou com 30 minutos de tempo gráfico e passaram-se 2 meses, foi tudo bem para você em relação à tomada de decisão, você sentiu que tinha bastante tempo para escolher se entra ou não na operação, então você vai e abaixa o tempo gráfico para 15 minutos. E a mesma coisa depois, vai para 5 minutos e depois 1 minuto, até você entender qual é o seu limite, até onde você consegue ter conforto e assertividade na hora de entrar nas operações. Agora vamos para o terceiro fator, que também é muito importante, que fala sobre o quanto de capital você precisa ter para operar tempos gráficos curtos e o quanto de capital você precisa ter para operar tempos gráficos longos. O capital necessário para você operar gráficos de day trade, que são os tempos gráficos ali de 1 minuto, 5 minutos, 15, 30 e 1 hora, é o capital mínimo de $50, mas o ideal é que você tenha pelo menos $200 para você conseguir operar todos os tempos gráficos sem precisar se alavancar. Já nos tempos gráficos para swing trade, que são os tempos gráficos maiores, de 4 horas, 6 horas, 12 horas e 1 dia, o capital mínimo é de $200, mas o ideal é que você tenha pelo menos $500 para operar, sem fugir de um gerenciamento correto. Essa questão dos valores mínimos é extremamente importante, e se você quer entender de uma forma mais detalhada, que é o que eu recomendo, sobre os valores mínimos para operar, eu vou deixar o vídeo perfeito para você no card aqui em cima. Então, na prática, se você tiver apenas $50 para operar, você irá utilizar os menores tempos gráficos para day trade, como 1 minuto, 5 minutos, no máximo 15 minutos. Mas se você tiver, por exemplo, $200, você poderá operar todos os tempos gráficos de day trade e alguns de swing trade, como o tempo gráfico de 4 horas, talvez, em alguns casos, o de 6 horas. Mas se você tiver a possibilidade de ter um capital de $500, você poderá operar todos os tempos gráficos sem fugir do gerenciamento. E por que existe essa diferença de valores? Justamente por conta do cálculo de lote, que é diferente nesses dois tipos de operação. E para você aprender a calcular o lote corretamente e da forma mais fácil que existe, vou deixar no card aqui em cima um vídeo te ensinando tudo sobre como calcular o lote da sua operação e deixar o seu gerenciamento muito mais lucrativo por conta desse erro comum, que é calcular o lote da operação, e pouca gente sabe fazer isso de forma correta. Espero que tenha gostado desse conteúdo e não se esqueça que eu vou te ajudar até você se tornar um trader profissional.